E hoje começa a preparação do Flamengo para a partida deste domingo contra o Palmeiras. O que o Flamengo tem que sempre entra em competições para brigar pelo título como o Palmeiras? O que tem de semelhanças nessas duas equipes? O que é que eles têm? Tem mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos? Só isso. O Palmeiras, que foi derrotado pelo Internacional em casa, que vem com essa pressão de recuperar, jogando em casa, contra o seu maior adversário nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. Everton Cebolinha pode ser desfalque para a partida contra o Palmeiras. Ele não tem presença garantida contra o Palmeiras e pode ser um desfalque, sim. Flamengo vai faturar uma bolada somente por participar do Super Mundial de Clubes. Vem aí o Super Mundial de Clubes da FIFA em 50 milhões de euros para cada time participante do Mundial de Clubes no ano que vem. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais Nação na manhã desta sexta-feira. Vamos juntos aqui analisar as últimas notícias e informações do Flamengo. Tem muita informação aqui pra gente analisar nesse momento. A preparação do Flamengo para a partida do Palmeiras começa hoje. O técnico Tite deve esboçar o time para a partida que vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo às 4 horas da tarde. Tem informação aí sobre o Super Mundial de Clubes, hein? O Flamengo vai faturar quase 50 milhões de euros somente por participar da competição. Vamos analisar nesse momento também uma provável escalação. Quem deve ir para a partida contra o Palmeiras? Será que o Tite vai poupar pensando na Libertadores da América? Vamos analisar tudo isso, mas chega aqui primeiramente explodindo o dedo no like. Você que está aí tomando seu café da manhã, se preparando para trabalhar ou talvez para levar seu filho na escola. Vamos analisar as informações do Mengão, mas antes, deixa o seu like, nos ajude a bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui, ó. Você que tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal Meu Mengão React, então deixa seu like, corre nos comentários e escreva aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos juntos então para as últimas informações do Flamengo. Uma vitória. Sequência sem derrotas em 2024 mantida. E fim de um jejum depois de 3 anos. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Fato que não acontecia há 115 rodadas. Na época, o rubro-negro carioca saiu campeão nacional. O Campeonato Brasileiro, ele tem uma característica. A pontuação ela é igual, independentemente da grandeza de um clássico maior, ou no tal dos últimos 2 campeões, a pontuação de início e a pontuação de final define-se quem vai chegar ou quem fica alijado da disputa. Apesar de mais uma vitória, a 4ª seguida, o time ainda não encanta 100% o torcedor. Tanto contra o São Paulo quanto contra o Atlético Goianiense na estreia, o time sofreu na reta final da partida. O que pode justificar a queda de rendimento em alguns jogos é a necessidade de rodar o time por conta da maratona de partidas. Ontem, Arrascaeta, um dos principais jogadores do elenco, foi preservado. Hoje nós tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui tirou 10 do time, eu fico aqui exposto para tirar. Mas o que era? Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos. Agora é fácil. Mas e antes? Para tirar o 10. Então, por isso que passa essa mensagem a todos os atletas. Daqui a pouco tu vai ter a necessidade, é inevitável nesse calendário. Quase que humanamente impossível tu conquistar todos os títulos. Vai ter algum momento que vai se estabelecer, e agora? Tem 2 jogos importantes, o que nós vamos fazer? Decide, não dá para ter o Arrascaeta nos 2, aonde a gente vai ter? Não dá para ter nos 2, o que vai fazer? Quando ele fala de prioridades, é nesse aspecto. Não é de preferir e nem de abrir mão. Lembra da última vez? Flamengo não liderava o Campeonato Brasileiro há 115 rodadas. Foi naquela jornada
em que perdeu no Morumbi para o São Paulo 2-1 na última rodada do campeonato de 2020 e foi campeão brasileiro. O técnico era o Rogério Ceni, são 1.146 dias sem liderança, assumiu a ponta do Brasileiro 2024. Marcelo. Valeu, Mota. Vamos lá falar sobre isso. Realmente é algo que chama muita atenção. A gente não coloca em números, nem fica vendo quando foi a última vez que o time foi líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo, tanto tempo que não lidera o Campeonato Brasileiro, me chamou muita atenção, Zupac. E chama a atenção porque a gente viu aí a tela. A última vez foi na 38ª rodada de 2020. Campeão, né? Nesse campeonato, essa foi a única vez que o Flamengo foi líder. Era tudo Inter. Então, em 2020, no campeonato de 20, que acabou no comecinho de 21, Sim. O Flamengo não liderou, a não ser na última rodada. E aí ficou esse tempo todo sem liderar e só voltou agora. Isso chama a atenção porque a gente sempre reconhece o Flamengo como, no papel, em termos de valores humanos, o melhor time do país, o melhor elenco da América do Sul, e esse elenco ficou muito tempo distante do posto prático de melhor time do país, de ser o líder do Campeonato Brasileiro. O que isso quer dizer? Que, de novo, né, desde a era Jorge Jesus, o Flamengo não consegue extrair o potencial real do seu elenco. Os trabalhos no Flamengo não são consistentes a ponto de fazer o Flamengo ser o melhor time do país durante muito tempo. O Flamengo foi em trecho com o Dorival Júnior, o Flamengo teve arrancada com o Renato Gaúcho, técnicos que miraram mais as Copas. Chegou à final da Libertadores com os dois nesse período. Ganhou com o Dorival, perdeu com o Renato, mas é um Flamengo que, por deficiência do trabalho do seu departamento de futebol, por diferentes motivos, e com tantos técnicos, ficou sempre distante do potencial do seu elenco. Caso contrário, o Flamengo teria vencido mais campeonatos brasileiros. Não teria ficado 3 campeonatos brasileiros sem ser campeão, né? O Palmeiras ganhou 2 e o Atlético Mineiro ganhou 1. A impressão que dá é que, com a estabilidade que o Tite oferece a esse time, do ponto de vista tático e também de ambiente, o Flamengo está mais próximo de explorar o seu potencial. Não explora o seu potencial máximo, porque o Flamengo não vai sair goleando todo mundo, não vai ser espetáculo toda hora. É um time mais consistente do que propriamente espetacular. Mas nessa consistência é um time que não perdeu na temporada. E ontem, embora tenha corrido alguns riscos nos últimos 15, 18 minutos de jogo, contra um São Paulo que foi valente dentro de campo, venceu mais uma, né? 2 jogos, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Pois é um Flamengo que, bom, como nenhum time, mesmo sendo o melhor time, o melhor elenco, a melhor equipe, ninguém tem vida fácil no Campeonato Brasileiro e é assim desde que o mundo é mundo. André Kfouri, e aí a gente vê o Tite em entrevista falando, com tantos jogos assim que a gente precisa jogar, eu vou precisar tirar jogadores importantes. Eu queria tirar o Arrascaeta? Não queria tirar. Só que aí vem Copa América, amigo, e o negócio vai ficar ainda mais complicado. Aí a gente vê, Marcela, a diferença de status de um treinador diante do seu grupo de jogadores, que é bem interessante para voltar um pouquinho ao que a gente falava e o Gustavo falava sobre o Carpini, a falta de experiência e a forma como ele lidava com os jogadores do São Paulo, onde tem gente maior do que ele no futebol. Então o Tite pode colocar inicialmente o Gabriel Barbosa no banco e escolher o Pedro. Ele pode tirar do time o Bruno Henrique, que ontem teve uma bela participação no jogo, mas não é considerado titular nesse momento, e as coisas continuarem andando bem do ponto de vista do ambiente, o trabalho no dia a dia. Então ele pode sacar o de Arrascaeta sem temer ou se importar que o principal jogador do Flamengo na atualidade, talvez já há algum tempo, não goste, reclame, crie algum tipo de rusga por causa da substituição. Ele faz isso porque os jogadores compreendem os motivos e porque o Tite tem o seu tamanho, tem a sua relevância. Não é uma questão só de autoridade, é uma questão de representatividade. Os jogadores sabem com quem estão lidando e o Tite trabalha de uma forma justa. É importante para treinadores de futebol, líderes de grupos, ser justo, o que não significa tratar a todos da mesma maneira. O elenco que o Flamengo tem, que na minha opinião é muito melhor do ponto de vista das qualidades individuais e o número de jogadores com essas qualidades que ele reúne em relação a todos os outros na América do Sul, estou falando do elenco, o que permite a um treinador competente montar um time que coloque no campo essa qualidade. Alguém pode dizer, mas a gente não viu isso ainda. A gente não viu no seu esplendor máximo, mas a gente deve ver com a sequência do trabalho. Então, o que o Tite está fazendo, e é bom ele ter esclarecido
a frase humanamente impossível, né, a expressão humanamente impossível que ele usou já há algum tempo numa outra entrevista coletiva. Depois do Palestino. Exato, porque ficou parecendo para algumas pessoas que ele disse, olha, não adianta a torcida querer ganhar tudo, porque não dá para ganhar. O que ele quis dizer é, não dá para ganhar sem fazer escolhas. Sim. E essas escolhas, elas devem obedecer às circunstâncias, os adversários. E o que acaba sendo considerado o mais importante numa dividida entre jogos. Ele foi muito claro, tem 2 jogos que são importantes. Como a gente vai fazer? O Arrascaeta não vai poder jogar os 2. Como que a gente faz? Ele joga esse, joga aquele, joga metade de um, metade. É uma decisão que precisa ser tomada pensando em ter o melhor que o Flamengo pode ter em cada situação. E isso não é sempre repetir os mesmos jogadores. Então, tá claro. Agora, eu acho o Flamengo candidato a tudo, sim. Acho que o elenco permite essa avaliação. Acho que se as coisas andarem bem, mesmo que o Flamengo não esteja goleando, encantando, isso é o que deve acontecer nessa temporada. Agora, exigir de um clube, mesmo esse, ganhar tudo é que está errado. Porque ganhar tudo não é o normal. Sim. Não significa que seja impossível. Só mais uma coisinha. Na conversa que o Tite vai ter na reapresentação, não sei se já teve, ou quando ele bater um papo com os jogadores do Flamengo para analisar o jogo de ontem contra o São Paulo, eu tenho certeza absoluta que ele vai lembrar e vai mostrar em vídeo para aqueles que não viram ou esqueceram que a jogada do segundo gol começou com o carrinho do Pedro na intermediária de ataque do Flamengo. E o Pedro participou da jogada depois, batendo para o gol, rebote do goleiro do São Paulo, gol no rebote. Treinadores adoram, assim, de paixão, esse tipo de dedicação de um jogador que teoricamente não é obrigado a marcar. Palmeiras que enfrenta o Flamengo nesse fim de semana, e esse assunto palmeirense tem a ver com essa declaração do Abel Ferreira. O que o Flamengo tem, que também sempre entra em competições para brigar pelo título, como o Palmeiras? O que tem de semelhanças nessas duas equipes? O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos? Só isso. Esse é o próximo adversário do Flamengo, o Palmeiras, que foi derrotado pelo Internacional em casa, que vem, né, com essa pressão de recuperar, jogando em casa, contra o seu maior adversário nos últimos anos. A maior rivalidade do futebol brasileiro nos últimos tempos, Flamengo e Palmeiras. Eles têm conquistado o maior número de taças, têm disputado títulos, e isso tem acirrado uma rivalidade de maneira muito forte. E domingo eles estarão frente a frente, 4 da tarde, no Allianz Parque, no jogo da rodada, e que vai parar o Brasil. Para vocês terem ideia, já perguntaram para o Abel na coletiva. O jogo foi Palmeiras e Inter. Palmeiras e Inter. Mas aí perguntaram para o Abel o seguinte: o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem? E aí o Abel já pegou aquele fósforo, riscou e jogou na gasolina para criar aquela fogueira no jogo do domingo. Falou assim: o que o Flamengo tem? Eles têm mais dinheiro para comprar jogadores prontos. Isso o Palmeiras não tem. Ou seja, já limitou as qualidades do Flamengo a dinheiro, orçamento. Meus amigos, isso aí vai incendiar ainda mais esse jogo de domingo. Vale a pena lembrar que da última vez que o Flamengo enfrentou o Palmeiras não viu a bola. Foi engolido pelo Flamengo no Maracanã 3-0, com o Tite colocando o Abel no bolso. E é óbvio que o Abel Ferreira guardou isso e vai tentar dar a resposta. Só que agora ele vai tentar dar a resposta contra um Flamengo que é bem diferente do Flamengo de 2023, antes do Tite, que era um time inteiramente bagunçado, que os jogadores e os treinadores não se entendiam, crises, confusões, vários problemas, e o Flamengo fez uma temporada desastrosa. Agora é um Flamengo que tem um comando forte do Tite e que, embora muita gente não goste, é um Flamengo que faz uma temporada extraordinária. Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo, ele realizou, deixa eu até conferir aqui, para não falar bobagem, número de jogos do Flamengo este ano. O Flamengo acaba de realizar o seu jogo de número 19. O Flamengo fez 19 jogos no ano. 14 vitórias, 5 empates, 0 derrota. 36 gols marcados, 4 gols sofridos. Com o Tite, foram 3 gols sofridos. Então, é um Flamengo consistente. Amigo promete.
Porque o Palmeiras também é consistente há muito tempo com o trabalho do Abel, né? É um time que muitas vezes não joga bem, mas é competitivo ao extremo e é duro de ser batido. Então, Abel versus Tite, o Abel terá nesta temporada no futebol brasileiro um competidor de primeira grandeza. O Abel, que dominou o futebol brasileiro desde que ele chegou aqui, em novembro de 2020, enfrentou grandes treinadores, mas nenhum dos treinadores que o Abel enfrentou aqui no futebol brasileiro eram do nível do Tite. E o Tite agora tem um elenco, como o próprio Abel ressaltou, porque o Flamengo é hoje um clube bilionário, tem muito dinheiro para contratar, um elenco poderosíssimo. Então não tenha dúvida que o Flamengo do Tite é um rival muito enjoado para o enjoado Palmeiras de Abel Ferreira. E acho que eles esse ano irão protagonizar grandes confrontos e grandes disputas. E vai começar já domingo no estádio Allianz. O Abel Ferreira tem o Tite pela frente agora no futebol brasileiro. E eles são muito parecidos. Se você pegar o estilo de jogo do Tite e do Abel, eles são muito parecidos. O Tite monta melhor os seus times defensivamente. As defesas do Tite são mais fortes. O Abel tem uma capacidade impressionante de formar um coletivo forte e deixar as suas equipes muito competitivas e fazer com que jogadores que não estão bem ou que não são tão valorizados melhorem de rendimento e se tornem peças importantes. O último grande exemplo se chama Flaco Lopes, né? O que o Abel fez com ele aí desde o ano passado, mas esse ano ele aconteceu. Então, minha gente, Abel Ferreira versus Tite. Abel terá, pela primeira vez, desde que chegou ao futebol brasileiro, um confronto contra um treinador que tem um currículo vasto, que tem experiência em treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, embora tenha sido muito criticado e muitas vezes com razão, mas é um know-how imenso dirigir uma seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, e um treinador que tem um currículo pesadíssimo, inclusive com o título mundial. Essa disputa entre Abel Ferreira e Tite promete dar o que falar. E nós vamos ter o segundo capítulo no domingo. O primeiro deu Tite, com sobras. Flamengo 3, Palmeiras 0 no ano passado. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, hein? E para você aí, quem é melhor? Abel Ferreira ou Tite? Eu não sei não. Eu acho que o Abel, ele tem tudo, até pela pouca idade que tem, e pelo que já fez no Palmeiras, pelos títulos que conquistou, ele tem tudo para ser um treinador melhor do que o Tite. Mas o Tite tem muita experiência, tem muito currículo, é mais experiente que o Abel e, taticamente, ele tem um modo de jogar muito parecido com o Abel. Então, acho que isso ainda dá uma vantagem para o Tite. Concorda comigo? Quero saber aí a sua opinião e vamos ver, vai ser interessante, hein? Vai ser muito legal. Após o jogo, o Tite foi questionado sobre poupar jogadores, enfim, e ele foi perguntado o seguinte: poupou o Arrascaeta e outros atletas pensando nos jogos contra Palmeiras no final de semana em grama sintética e Bolívar na outra semana, que será na altitude? O Tite respondeu o seguinte: está correta a pergunta, está coerente a pergunta, só que não é poupar. Nós não poupamos, não dava. Senão eu passo uma conotação para quem ouve de pela vontade dele, ele poupou o cara. Eu não poupei, não. Decido sim, é claro, mas tem todo um aparato. Não dava para escalar. Tite continuou: eu fico aqui exposto por tirar, mas não dá, vou estourar o cara nessa sequência de jogos. Agora é fácil, mas e antes para tirar o 10? Então por isso que passo essa mensagem para todos os atletas. Daqui a pouco vai ter a necessidade. É inevitável a necessidade. Inevitável a troca de todos os setores. Ou numa entrada, como aconteceu.
Matheus Bach, filho do Tite, auxiliar dele, estava ao lado dele na entrevista coletiva e ele falou: primeiro é preparar para o jogo no sintético contra o Palmeiras, depois preparar para o jogo na altitude. Fica muito difícil projetar. Primeiro temos que recuperar, ver sexta-feira como os atletas estarão, ver o que a gente pode continuar fazendo para domingo, depois é ver na sequência. Bom, beleza, a gente ouviu o treinador, o auxiliar, só que eu vou dar minha opinião. Para mim foi um erro de estratégia. Era para ter poupado na final do Campeonato Carioca, no segundo jogo contra o Nova Iguaçu, quando o Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0, já estava com o título encaminhado, todo mundo sabia disso, os próprios jogadores de Nova Iguaçu sabiam disso, a verdade é essa. E aí o Tite foi e decidiu colocar o time inteiro titular contra o Nova Iguaçu. Poderia ter poupado ali. O Arrascaeta estava visivelmente desgastado nas últimas partidas e mais atletas estão desgastados. A gente viu um Pulgar ontem, terminando o jogo, acabado, destruído. E aí eu fui perguntar a uma pessoa aqui próxima ao Pulgar: e aí, como é que o Pulgar tá? Eu vi que ele terminou o jogo bem cansado. A pessoa até brincou: cara, o cara tá morto. Essa hora deve estar deitado. Porque o cara terminou o jogo destruído fisicamente falando. E agora o Flamengo tem 2 jogos seguidos extremamente difíceis, chatos, desgastantes. Grama sintética, é chato jogar. É chato, todo mundo sabe disso. Altitude de mais de 3.600 metros contra o Bolívar. Jogo que fisicamente falando, nossa, vai exigir demais. Então, para mim, teve um erro de estratégia da comissão técnica, da diretoria, não sei. Foi um erro de estratégia. Poderia ter poupado antes. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Não sei o que vocês pensam. Podem comentar à vontade, podem ficar à vontade para discordar, para concordar, podem falar o que vocês quiserem falar. Isso aqui é uma democracia. Falar aqui a situação do Cebolinha. E a situação preocupa sim. Hoje, ele ficou o dia inteiro lá no Ninho do Urubu fazendo tratamento no local da lesão e depois ele foi para o hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro realizar o exame para saber a gravidade da lesão. Vendo o que o Cebolinha de fato tem. Contra o Atlético Goianiense, ele sofreu uma pancada no tendão da perna direita. Ali perto, para ser mais português, digamos assim, para vocês entenderem, no bom português é tornozelo direito, ali na região do tornozelo direito, mas as dores foram na parte do tendão direito. Beleza, ele fez tratamento, ficou à disposição para o jogo contra o São Paulo. Na partida contra o São Paulo ontem, nos primeiros minutos, se eu não me engano, aos 8 minutos, ele sofreu uma pancada no mesmo local. E ali ele pediu para ser substituído porque as dores estavam insuportáveis. Ele realizou o tratamento o dia inteiro no Ninho do Urubu e foi ao hospital realizar exame, uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão. Vene preocupa para o jogo contra o Palmeiras? É óbvio que preocupa. Estamos falando de uma região extremamente delicada. Quem é médico e está me assistindo aí vai entender o que eu estou falando. Tendão. Dói demais. Dói demais. Então o jogador, ele não tem presença garantida contra o Palmeiras e pode ser um desfalque sim. E justamente ontem saiu o resultado do exame do Cebolinha, não foi detectado lesão, graças a Deus não teve nenhuma lesão, mas ainda assim ele continua como dúvida para a partida contra o Palmeiras. E o Flamengo vai pegar o Amazonas pela terceira fase da Copa do Brasil. A vaga nas oitavas de final do torneio será disputada em 2 jogos de ida e volta. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro, no Maracanã. E pela tabela básica, indica que as partidas devem acontecer nos dias 1º e 22 de maio. Se o placar agregado ficar empatado, o classificado será definido na disputa por pênaltis. Então você que vive aí em Amazonas, você terá a oportunidade de assistir o Flamengo pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ô Rafa, as datas bases são 1º de maio, feriado de 1º de maio e 22 de maio. 1º de maio, jogo de ida, 22 de maio, jogo de volta, 2 quartas-feiras, né? E vamos ter uma premiação para quem passar para a fase oitavas de final, R$3.465.000. Lembrando que o campeão, se vier da primeira fase, irá mais de 100 milhões, cerca de 100 milhões de reais. É um prêmio realmente maravilhoso, é a melhor premiação do campeonato, melhor premia no futebol brasileiro. Vamos ter aí então 16 confrontos, 32 clubes, lembrando que
12 clubes estão entrando só agora na Libertadores da América, na terceira fase. Os 8 que estão disputando a Libertadores da América: Fluminense, São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil no ano passado, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino, o campeão da Copa do Nordeste, Ceará, o campeão da Copa Verde, Goiás, o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória da Bahia, e o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, que herdou a vaga pelo Fluminense ter sido o campeão da Libertadores da América no ano passado, que é o Atlético Paranaense. Os confrontos definidos então na terceira fase: Grêmio e Operário do Paraná. Vamos ter também Bahia e Criciúma, Fluminense e Sampaio Correia do Maranhão, Red Bull Bragantino e Souza da Paraíba, Cuiabá do Mato Grosso contra Goiás, Botafogo e Vitória, outro confronto da Série A, assim como Bahia e Criciúma, Fortaleza e Vasco, para você e acho que para todo mundo é o jogo mais importante. Todos são importantes, mas reúne aí 2 grandes clubes, Fortaleza se destacando há alguns anos, São Paulo e Águia de Marabá do Pará, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, aí um jogo estadual, né, de São Paulo, Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, outro confronto estadual, Internacional e Juventude de Caxias do Sul, Ceará e CRB de Alagoas, Corinthians e América de Natal do Rio Grande do Norte, Atlético Goianiense e Brusque de Santa Catarina e Atlético Mineiro e Sport Recife de Pernambuco. A gente não escolhe adversário, né? Saiu pelo sorteio, a gente tem a vantagem, eu acho que é importante de reencontrar a nossa torcida lá em Manaus, que a gente teve uma experiência esse ano de jogar lá, que foi uma experiência fantástica, que a torcida compareceu apoiando o time, e eu tenho certeza que isso vai acontecer de novo e vamos fazer uma festa muito bonita lá. E agora no meio do ano de 2025 vai ter o Super Mundial de Clubes, que inclusive o Flamengo já está classificado juntamente com Palmeiras e Fluminense para o Mundial. E meus amigos, vai ser a maior premiação da história. Será 100 milhões de euros para o campeão da Supercopa do Mundo de Clubes. E somente pelo Flamengo participar da competição no ano que vem, o Flamengo vai receber 50 milhões de euros. Vem aí o Super Mundial de Clubes da FIFA entre junho e julho de 2025. Daqui um pouquinho mais de um ano. E galera, é o seguinte, vejam esta notícia que vai aparecer na sua tela, é para deixar o queixo caído. Dá uma olhada aí. É exatamente isso que você está lendo. A FIFA vai distribuir 50 milhões de euros para cada time participante do Mundial de Clubes no ano que vem nos Estados Unidos. O campeão vai levar o prêmio de 100 milhões de euros. Obviamente que a UEFA, para aceitar participar com seus grandes clubes e numa quantidade grande, teria que receber uma bonificação. E aí está. A grana será altíssima, fora outras ações que acontecerão nos Estados Unidos, o país que inventou o marketing e que renderá bilhões de dólares. Mas uma coisa é certa, o seu time já está garantido no Mundial de Clubes, então ele já tem no orçamento do ano que vem 50 milhões de euros só para ir lá para os Estados Unidos e jogar. Se parar na primeira fase, 50 milhões de euros na conta. Se for mais longe, 50 milhões de euros na conta. Quem está garantido? O Flamengo, Palmeiras e Fluminense, os 3 últimos campeões brasileiros da Libertadores da América. Os 3 últimos campeões da Libertadores da América se garantem e são times brasileiros. E aí você deve estar se perguntando o seguinte, João Guilherme, quais são os times classificados para o Mundial de Clubes da FIFA que já estão garantidos? Pois não, dá uma olhada aí, Betão Tricolor, coloca a lista aí na tela. Veja só, já estão garantidos Al Ahly e o Wydad Casablanca pela África. Pela Ásia, nós já temos o Al Hilal de Jorge Jesus e o Urawa Reds do Japão. O Al Hilal é lá da Arábia Saudita. Pelo México, nós teremos o Monterrey e o León, representando ali a CONCACAF. Entra também o Seattle, da MLS, Estados Unidos, também da região da CONCACAF. A Oceania tem o Auckland City, já classificado. Os 3 times brasileiros já garantidos, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, os 3 últimos campeões da Libertadores da América. Na Europa, aí vem uma artilharia, uma turma
pesada. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica e o Atlético de Madrid também garantiu nesse meio de semana a sua participação. Restam ainda algumas vagas na Europa, também na Comebol e na Ásia e também na África. Pois é. Aí você deve estar se perguntando, João Guilherme, Palmeiras, Fluminense e Flamengo já estão garantidos, né? O meu time não está garantido aqui no Brasil. O que eu tenho que fazer? A notícia é simples. Se o seu time está disputando a Libertadores da América e não está garantido ainda no Mundial de Clubes, é bom caprichar, porque se ganhar a Libertadores, essa última vaga da América do Sul vai para o campeão da Libertadores da América desse ano. Então, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Botafogo, os demais times brasileiros que estão na competição, se um deles vencer a Libertadores, irá para o Mundial de Clube. E se Palmeiras, Flamengo e Fluminense vencerem de novo? O que acontece? Aí os times brasileiros não terão mais chance de ir além do trio que eu citei aqui, porque entra o ranking da Comebol, que a gente vai mostrar agora para você. O ranking da Comebol tem o Palmeiras como líder, mas já está garantido, 124 pontos. Flamengo já está garantido, 120 pontos, é o segundo. Atlético Mineiro, 81 pontos, é o terceiro colocado. Olha o galão da massa aí. Fluminense é o quarto, com 73 pontos. Boca Juniors, da Argentina, é o quinto, com 70. River Plate, que está na Libertadores, diferente do Boca Juniors, é o sexto com 64. Aí vem o Atlético Paranaense com 59 pontos, mas aí a situação já começa a ficar mais difícil, aí vem o Olímpia, vem Internacional, como você está vendo aí. Para resumir essa história, o seu time, que não está garantido ainda no Mundial de Clubes da FIFA e que está jogando a Libertadores da América, tem que vencer a competição. Vocês têm noção de quanto dá no câmbio de hoje 50 milhões de euros? 279 milhões e 86 mil reais. Só um exemplo da quantidade de dinheiro envolvido aí. O saco tá cheio, você tá vendo aí. O Flamengo gastou 80 milhões de reais para trazer o De La Cruz, pagou à vista, e ainda gastou um bom dinheiro para trazer o Vinha, o Léo Ortiz, né, as contratações que o Flamengo fez nesta temporada, mais pesadas, e ainda trouxe o Carlinhos, que foi bem mais barato, do Nova Iguaçu. Com este dinheiro, 279 milhões e 86 mil reais pela conversão de hoje. O Flamengo, já pagou essas contratações todas, só por já estar no Mundial de Clubes, porque o Flamengo gastou próximo de 135 milhões de reais, 140 milhões de reais, e ele vai receber, no câmbio de hoje, na época lá pode estar mais alto ou mais baixo, 279 milhões de reais. Para você ter noção do tamanho do negócio. Eu estou usando o exemplo do Flamengo porque é o time que mais investiu daqueles que estão já garantidos no Mundial, que teve uma fatura alta para pagar, investiu alto, e aí, com essa grana, já garantiu tudo. 50 milhões de euros para participar, 100 milhões de euros para o campeão. Para você ter uma noção do volume de dinheiro, o campeão da Libertadores da América, ele leva o prêmio de 23 milhões. Eu vou fazer o cálculo agora aqui, para a gente ter uma noção exata. 23 milhões o prêmio do campeão da Libertadores da América. Tá aqui. 120 milhões 593 mil. Então, além de você conquistar a glória eterna, a Libertadores aumentou a premiação. E isso aqui é o prêmio só para o campeão, hein? Somando todas as etapas, dá algo perto ali de 145 milhões de reais. Mas é muito longe. É mais de 100 milhões de reais a menos do que o clube vai receber apenas para participar do Mundial de Clubes. E se for campeão, aí é uma piada. 100 milhões de euros. Eu fico até rindo aqui de nervoso. 100 milhões de euros hoje? No câmbio de hoje? Vou usar minha calculadora aqui. Dá nada mais, nada menos do que 558 milhões 173 mil e 100 reais. Então, minha gente, o recado é esse.
A Libertadores é demais, ela é diferente, ela é emocionante, mas ela vale muito dinheiro se ganhar o título, se for longe, e vale, para os que não estão garantidos, a presença numa competição que vai marcar época, será nos Estados Unidos, um ano antes da realização da Copa do Mundo lá na América do Norte, vai dar um prestígio e uma visibilidade internacional para todos os participantes e muito dinheiro. Então essa é apenas a premiação para participar. Na verdade, o clube vai ganhar muito mais, com visibilidade, com patrocínios, com cotas extras, ações de marketing e muita coisa. Então, futebol é negócio. Capriche. Parabéns, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que já tem 50 milhões de euros garantidos. Os demais, que lutem. Alô, Galo, São Paulo, Grêmio e Botafogo estão enrolados na Libertadores. Mas é bom reagir, porque vale isso tudo aí, além da glória eterna. É isso aí, nação. Tá aí então, Super Mundial de Clubes vai pagar milhões, hein? Quem for campeão vai faturar mais de 100 milhões de euros, hein? Mais de 500 milhões de reais. É praticamente faturamento anual de muitos clubes, hein? Vamos ver o que pode acontecer. E o Flamengo, tomara que se prepare muito aí, trazendo reforços para esse Super Mundial. Bom, é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Então tá aí, o Flamengo começa hoje a preparação para a partida contra o Palmeiras. Vamos ver se o Tite vai poupar alguns jogadores ou não. Tivemos aí o desgaste do Érico Pulgar e também as dores que está sentindo o Everton Cebolinha. Vamos ver o que o Tite vai preparar para o treinamento de hoje. A gente vai ficar de olho e vamos trazer para vocês as informações. Por isso, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, só você apertar, ative o sino das notificações, assim sempre que a gente trazer as notícias e as informações, você estará recebendo aí no seu celular, no seu computador, tá certo? É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais aqui o trabalho do nosso canal. Comente aí embaixo a sua cidade que você assiste nossos vídeos e também já coloca o seu palpite para a partida entre Palmeiras e Flamengo, tá certo? Forte abraço, muito bom dia, tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.